Oi, gente, tudo bem? E aí? Voltei. Ontem eu não estava muito bem, tá? Então por isso não teve aula. Mas graças a Deus eu melhorei. É porque eu não estava bem porque eu não dormi direito por causa do Miguel. Miguel estava com muita febre e ele não dormiu a noite todinha. E aí eu só fui conseguir fechar o olho 5 horas da manhã. Aí aí eu não dormi direito. Depois, quando deu 8 horas, já acordei com dor na cabeça, aqui atrás, tá? Dor nos olhos e meio tonto, assim, mas graças a Deus melhorei. Foi só falta de sono. Por isso, ó, vocês aí durmam bem, tá? Durmam muito bem. Larga o celular de mão. Ah, mas o meu pai deixa. Larga o celular de mão, entendeu? Vá dormir. Vamos para a nossa aula de hoje, que a gente vai dar início ao capítulo 4, a unidade 4, né? Então o que nós temos aqui? Nós temos as crônicas de humor. Vamos aqui separar essas duas palavras, crônicas e humor. Primeiramente, o que é crônica? É um gênero textual, é um tipo de texto, tá? As crônicas, elas são tipos de textos que se baseiam nas coisas do dia a dia, tá? Por exemplo, uma viagem, até tá bem aqui, ó. Tá vendo aqui essa imagem aí, ó? Uma viagem de uma família, parece ser uma família, né, que tá viajando, tá indo para algum lugar, tá com cara de que estão indo para praia, né? Tem aqui um barco, tem aqui cadeiras de praia, até a casinha do cachorro estão levando, né? Então, possivelmente, até a pia, ó, estão levando, né? Então, são histórias que se baseiam em situações do dia a dia. Então, por exemplo, uma viagem em família, a ida até um hospital, uma pessoa na parada de ônibus pegando um ônibus, alguém pedindo um táxi, a pessoa está em casa assistindo televisão. Tá vendo que são só situações do dia a dia, comuns do nosso dia a dia? As crônicas, elas se baseiam nesse tipo de situações, tá? Situações comuns do dia a dia. Há que também se referia à época. Professor, então, se estiver falando, por exemplo, de um rei que está... como é que a gente fala? Que ele está... não tem aquela espada que ele coloca assim no ombro de um cavaleiro? Que ele está nomeando o novo cavaleiro, pronto. De um rei que está nomeando o novo cavaleiro. Então, não é crônica, né? Porque não se refere a coisa do nosso dia a dia. É crônica, sim. Pode não se referir a coisa do nosso dia a dia atualmente, mas foi um hábito do cotidiano em algum tempo passado. Por isso que também vai ser crônica. Tá beleza? Então, não, se for alguma coisa assim comum do dia a dia, né? É uma crônica que está se referindo ali e se baseia nesses acontecimentos do dia a dia. Se não, se for assim, uma coisa totalmente absurda, né? Uma coisa, por exemplo, uma nova descoberta de um monstro em outra galáxia, não sei o que, isso aí não é crônica, é ficção científica. Já é outra história, tá bom? Então, crônica é isso. É isso que é crônica. Crônica de humor. Vamos aqui desmistificar uma coisa. Olha só, quando a gente fala em humor, a gente pensa em quê? A gente pensa em coisa engraçada. Né? A gente vai pensar em uma coisa que é engraçada e que geralmente tem a intenção de provocar risos, tá? E é isso aí. Esse é o principal objetivo do humor, das coisas humorísticas, tá? É despertar o sorriso. Professor, mas tem certas coisas que não achei a menor graça. Aí a gente vai para uma parte. Você pode não ter achado graça, mas outra pessoa pode ter achado graça. Pode ter despertado o sorriso nela, certo? Mas tem outro lado também que a gente... que geralmente as pessoas não observam. Que é o quê? Geralmente o humor, ele, como eu já falei, ele tem a intenção de provocar riso, mas nem sempre será, assim, vamos dizer, o objetivo principal, tá? De humor. O que eu quero dizer com isso? Porque o que mais vai caracterizar alguma coisa humorística é uma situação inesperada, tá? Tá acontecendo determinada coisa normal e depois acontece outra coisa assim, uma situação
que você nem esperava, você nem imaginava que dali poderia acontecer, tá? Professor, é um susto, então? A pessoa que tomou um susto? Não, né? Mas que foi uma coisa inesperada, uma coisa que provocou algo inesperado, tá? Isso se caracteriza também dentro de alguma coisa humorística, tá? Essa situação inesperada pode vir a provocar o sorriso, tá? A provocar o riso, provocar alegria, provocar ironia nas pessoas, tá? Então, por isso, vai se transformar também em humor, tá beleza? Então, crônica humorística será uma história se referindo a alguma coisa do dia a dia que tem um ar mais humorístico, que tem umas situações engraçadas, tá bom? Mesmo que você não ache graça nenhuma, mas vai ter ali uma situação engraçada, uma situação inesperada para a gente poder analisar, tá bom? Então vamos lá aqui para nosso primeiro texto. E hoje, para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou explicar as questões. Eu só vou dizer, só vamos ler o texto, ver algumas características dele, tá? E aí vocês mesmos vão fazer a atividade aí que tem aí propostas para nós, tá? Vamos lá. Vamos ler aqui o texto. Me acompanha aí na tela, tá bom? Lendo o texto. Você já fez, durante a sua vida escolar, uma redação com o tema Minhas Férias? Você já fez? Eu acho que eu nunca passei isso para vocês. Eu imagino que eu lembro, eu nunca tenho passado para vocês fazerem redação Minhas Férias. É bem provável que sim. Eu já fiz, tá? Quando eu estudava, eu já fiz uma redação falando das minhas férias. No texto que você vai ler, o narrador conta as aventuras que viveu quando foi acampar com a família durante as férias. Antes de ler, observe rapidamente o formato do texto. O que você nota? É possível estabelecer uma relação entre esse formato e o título do texto? Comente. Vamos lá. Minhas férias, ok? Então, vamos ver o que o autor... Desculpa, tô soluçando. Minhas férias. Eu, minha mãe, meu pai, minha irmã, Su, e meu cachorro, Dogman, fomos fazer camping, acampamento. Meu pai decidiu fazer camping este ano porque disse que estava na hora da gente conhecer a natureza de perto, já que eu, a minha irmã Su e meu cachorro Dogman nascemos em apartamento. E, até 5 anos de idade, sempre que via um passarinho numa árvore, eu gritava. Aquele fugiu e corria para avisar um guarda, mas eu acho que meu pai decidiu fazer camping depois que viu os preços dos hotéis. Apesar da minha mãe avisar que na primeira vez que aparecesse uma cobra, ela voltaria para casa correndo. A minha irmã insistiu em levar e o toca-disco e toda a coleção de disco dela, mas meu pai dizendo que onde nós íamos não teria corrente elétrica, o que deixou minha irmã muito irritada. Porque se não tinha corrente elétrica, como ela iria usar o secador de cabelo? Mas eu e o meu cachorro gostamos, porque meu pai disse que nós íamos pescar e cozinhar. E cozinhar nós temos mesmos o peixe pescando no fogo. E comer o peixe com as mãos, e se há uma coisa que eu gosto, é confusão. Foi muito engraçado o dia que minha mãe abriu a porta do carro bem devagar, espairando embaixo do banco com cuidado e perguntando, será que não tem cobra? E meu pai perdeu a paciência e disse, entra no carro e vamos embora, porque nós ainda nem tínhamos saído da garagem do edifício. Na estrada tinha tanto buraco que o carro quase quebrou e nós atrasamos, e quando chegamos ao lugar do camping já era noite e meu pai disse, este parece um bom lugar, com bastante grama e perto da água, e decidimos deixar para armar a barraca no dia seguinte e dormir dentro do carro mesmo. Só que não conseguimos dormir porque o meu cachorro Dogman passou a noite inteira querendo sair do carro, mas a minha mãe não deixava abrirem a porta, com medo de cobra. E no dia seguinte tinha a cara feia de um homem nos espiando pela janela, porque nós tínhamos estacionado o carro no quintal da casa dele. E a água que meu pai viu era a piscina dele, e tivemos que sair correndo. No fim conseguimos um bom lugar para armar a barraca, perto de um rio.
Levamos 2 dias para armar a barraca, porque minha mãe tinha usado o manual de instruções para limpar umas porcarias que meu cachorro fez dentro do carro. Mas ficou bem legal. Ficou bem legal. Mesmo que o zip da porta não funcionasse. E para entrar ou sair da barraca, a gente tivesse que desmanchar tudo e depois armar de novo. O rio tinha um cheiro ruim. E o primeiro peixe que nós pescamos já saiu da água cozinhando, mas não deu para comer. E o melhor de tudo é que choveu muito. E a água do rio subiu. E nós voltamos para casa flutuando, o que foi muito melhor que voltar pela estrada esburacada. Quer dizer que, no fim, tudo deu certo. Luiz Fernando Veríssimo. Vamos ver bem isso aqui, ó. O rio tinha um cheiro ruim. Aqui está se referindo... Você lê isso aqui depois. Está se referindo que o rio onde eles estavam estava poluído, né? Então, por isso, eles passaram por esse perrengue todo. Então, gente, ó, aula bem curtinha. É só isso aqui, porque eu queria ler isso aqui com vocês. E vocês vão fazer essa atividade aqui, ó. Interagindo com o texto da página 81. Tem a página... Essa aqui também. Tem a página 83, 84. Ó, 84 tá bem aqui, porque a letra E encerra bem aqui, né? Tá até a segunda questão da página 83, que encerra na 84. Deu para vocês entenderem aí, tá? Então, veja só. Vamos só aqui considerar uma coisa. O que foi que eu falei para vocês? Que uma crônica se refere a situações do dia a dia. Que situações do dia a dia foram essas? Uma família que foi sair para acampar, tá? Mas, professor, isso aqui é um texto de um aluno que está escrevendo na escola. Não seria na escola? Bom, nós estamos levando em consideração o que está escrito no texto, tá bom? Então é por isso. Então, qual é a situação do dia a dia que faz desse texto uma crônica? É essa saída, essa viagem da família indo para fazer camping, fazer um acampamento, tá bom? Humorística por quê? Tem situações inesperadas. Vamos aqui destacar 2 situações inesperadas que tem o sentido de provocar humor. Qual é? Primeiro, essa parte bem aqui, deixa eu procurar, que é a parte onde eles tinham parado, mas eles estavam no quintal da casa de um vizinho. Nossa, que situação, né? Imagina. Deixa eu ver aqui. A água decidimos deixar para armar a barraca, só que não conseguimos tal. Não, deixa eu ver. Aqui, bem aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Onde é... foi muito engraçado. O dia em que minha mãe abriu a porta do carro bem devagar, espiando embaixo do banco toda. E meu pai perdeu a paciência e disse: entra no carro, vamos, porque... Não é essa parte não. Mas essa aqui é a parte que eu ia dizer depois. Isso aqui também é uma situação inesperada, uma situação engraçada, porque a mãe dele já estava com medo antes de sair de casa, né? Olha só como é que começa, como é que é uma situação inesperada. Olha só como é que isso aqui, ó. Foi muito engraçado um dia em que minha mãe abriu a porta do carro bem devagar, espiando embaixo do banco, com cuidado e perguntando se não tinha cobra. Quando a gente lê isso aqui, se você prestou bem atenção na leitura, quando a gente lê isso aqui pela primeira vez, a gente já imagina que eles já chegaram no local do acampamento, não é? Então veja só. Foi muito engraçado o dia em que minha mãe abriu a porta do carro bem devagar, espiando embaixo do banco com cuidado e perguntando se não tinha cobra. A gente imagina que ele já está no acampamento. Porém, a situação inesperada acontece logo depois. E meu pai perdeu a paciência e disse: entra no carro e vamos embora. Porque nós nem tínhamos saído ainda da garagem do edifício. Entendeu? Olha só. Eles nem tinham saído da garagem do edifício. Então a gente imaginou que eles já estavam no acampamento, mas não. Eles ainda estavam no edifício. Tá? Viu como é uma situação inesperada? O autor
coloca uma situação para nós, imaginando uma coisa, fazendo com que a gente pense numa coisa, mas depois, não, ele quebra essa expectativa. Eles não estavam no acampamento, eles estavam na garagem do carro ainda, tá? Então isso aí é uma situação inesperada. Outra situação inesperada que é aquela da piscina que eu falei para vocês. Aqui, ó, na estrada tinha muito buraco, o carro quase quebrou, no lugar de campo. Aqui, ó, na estrada tinha tanto buraco que o carro quase quebrou e nós atrasamos. E quando chegamos no lugar do camping, já era noite. E meu pai disse: este parece ser um bom lugar, com bastante grama e perto da água. Então olha só, a gente imagina que ele já tenha chegado no lugar também, né? Até porque quando a gente está lendo, o nosso olho bate logo nessa imagem que está aqui do lado, ó, né? Porque tem água, tem um lugar ali com grama, né? Então a gente imagina, então eles já chegaram. Mas não, ó. E decidimos deixar para armar a barraca no dia seguinte e dormir dentro do carro mesmo. Só que não conseguimos dormir porque o meu cachorro Dog passou a noite inteira querendo sair do carro, mas a minha mãe não deixava abrir a porta, com medo de cobra. Enfim, mas aqui, ó. E no dia seguinte tinha a cara feia de um homem nos espiando pela janela. Ó, porque nós tínhamos estacionado o carro no quintal da casa dele. E a água que meu pai viu era da piscina que tivemos que sair correndo. Caramba! Olha que loucura, que doideira, né? Então o autor vem contando pra nós aqui todo de uma situação, quando bem aqui quebra a expectativa. A gente pensou que eles já tinham chegado e estacionado o carro, mas não. Eles estavam na garagem, no quintal na casa de um cara. Tá vendo? Professor, eu não achei graça isso aí, mas é uma situação inesperada, né? Na hora que a gente lê, a gente já imagina logo ali. Imagina se você estivesse assistindo um filme, né? Contando dessa história aqui. Imagina, aí eles, tudo escuro, todo mundo dentro do carro dormindo e tudo mais. Quando de repente a câmera corta aqui para alguém batendo na janela do carro deles, dizendo que eles tinham estacionado na garagem, né? Imagina, é uma situação engraçada, né? Que pode provocar humor, né? E aí, eles vão seguindo, que depois ele disse que chegou num bom lugar e tudo mais. Outra situação inesperada que eu posso destacar é na hora do peixe, que eles pegaram o peixe já tinha saído, ó, já saiu da água cozinhando, mas não deu para comer. O melhor de tudo era que não deu para comer, porque a água estava poluída, né? Eles estavam num lugar muito ruim. Então, pense numa situação estranha, essa situação que eles viveram, e que pode ter, como é que eu digo? Pode ter sido ruim para a família, para eles aí terem viajado dessa forma, mas que depois que se conta, é uma situação engraçada. Não sei se vocês já passaram por situações difíceis, situações constrangedoras, que depois vocês estão contando para os amigos, para os colegas de vocês, mas sorrindo, né? Eu já fiz isso aí, já passei por situação assim muito constrangedora, muito ruim. Meu Deus do céu, mas hoje quando eu vou contar, eu dou risada daqui dali, né? Porque são situações inesperadas. A aula ficou grande, né? Pensei que ia ser mais curta, mas é isso aí, ó. Vocês vão fazer essa atividade em referência a esse texto aí, tá bom, gente? Tchau para vocês e até a próxima aula.